E um apartamento de 70 metros quadrados. E olha que tem história. Convidei a Carol para fazer esse tour comigo, porque anteriormente essa cozinha era uma decoração de vó, você comentou? A gente chegou aqui em 2020, né? A gente estava na pandemia, então não tinha como reformar ainda. Era uma cozinha de vó. Meu marido amava, ele gostava bastante, mas eu falei para ele, bom, quando passar toda essa pandemia e tal, vamos reformar. Ele, não, tudo bem. E eu quis trazer, assim, um toque mais sofisticado, né, do que era. E eu gosto muito de uma casa clara, né, móveis mais claros, então foi essa proposta, né, de casa. Sair de uma casinha de vó para uma casinha um pouco mais clean, mais sofisticada. E qual foi o sentimento quando essa cozinha foi finalizada? Qual foi o seu sentimento? Você olhar essa cozinha literalmente sofisticada, clean. Qual foi? Olha, eu pedia muito a Deus para dar recursos para que a gente conseguisse, né, fazer essa obra, então chorei, fiquei muito emocionada quando estava tudo ok, tudo finalizado. Agradeci muito a Deus e ao meu marido, porque no processo em si, né, tem divergências, tem contratempos, mas foi uma realização pessoal que eu sempre quis. Meus prietos, então eu convidei a Carol para fazer esse tour comigo, porque eu quero que você entenda qual foi o sentimento dela. E claro, para você fazer isso também no seu apartamento. Gente, depois que você fez essa cozinha, você já viajou? Sim, na pandemia a gente ficou 3 anos sem viajar, né? Todo ano a gente viaja, então foi um pouco complicado, mas a gente conseguiu viajar agora. Ano passado e esse ano também. Mas a reforma continua, porque a gente sempre tá mexendo, né? Como a gente viaja, então a gente faz as coisas aos poucos, né? Para ter essa liberdade de conseguir conciliar casa, trabalho, viagem. Independente de onde eu esteja, né? Eu gosto muito de voltar para minha casa, saber que eu tenho isso daqui e mesmo ficando um mês fora, as coisas que você vê, assim, é muito legal, mas o aconchego da sua casa é tudo. Então, quando você viaja, dá aquele sentimento de voltar para sua casa. E quando você chega nessa cozinha, dá aquela sensação de resort? Dá. É uma sensação muito boa. Porque, meus pretos, quando eu cheguei aqui, quando eu vi o nível de detalhe, não só da cozinha, em si do apartamento, quando eu vi a Carol, eu vi que você é muito detalhista e você fez administração de empresas, mas você tá na área errada, porque a Carol, ela teria muito sucesso na área de decoradora. Então, quando eu vi essa cozinha e essas cores, meus pretos, é o branco TX, apesar que embaixo ela colocou o haste, mas em cima ela colocou o branco TX. Então eu tenho uma linha prata, que vão se dizer uma linha de entrada da Prieto Móveis, que é a mesma qualidade, seria toda branca. Carol, você fez milagre nessa cozinha, porque não só os móveis, né? Uhum. Porque os móveis, gente, é 30% do apartamento em quesito decoração, mas a iluminação, o que você fez de revestimento, eu estou encantada. Então eu trouxe a Carol para fazer esse tour comigo e ela vai contar o que ela fez de mais prático nessa cozinha para otimizar o espaço. Porque, meus prietos, até mesmo essa bancada com essa calha úmida, ela é prática no dia a dia ou só esteticamente é bonita? O conceito em si, né, quando eu e meu marido a gente colocou no papel, a cuba seria um pouco maior, pra gente ter mais facilidade, só que ao mesmo tempo a gente queria gaveta, então tinha essa opção de cuba. Ela é funcional para pouca quantidade de louça, né? Vou ser bem sincera. Quando tem muita coisa, eu só tiro ela, que ela é desmontável, né? Você consegue tirar e colocar ali em cima e eu sigo normal, não me atrapalha em nada. Então, para mim foi bem funcional. Eu recomendo que ela tenha mais espaço para fazer uma calha úmida maior. E essa lixeira embutida, vale a pena? Gente, só façam. Coloquem, porque era o meu sonho, lixeira, o dispenser de detergente, e isso facilita muito na hora do manuseio com os alimentos. Eu uso essa área seca para cozinhar e automaticamente a lixeirinha já tá ali, você já corta tudo, joga fora e a praticidade é excelente. Eu vi que você é ligado à alimentação, até a gente estava conversando, você acabou mudando um pouco a sua alimentação. E no dia a dia, essa cozinha gerou mais praticidade para você? Te deu mais prazer na hora de cozinhar? Com certeza. Como eu havia falado, a cozinha era uma cozinha mais simples, cozinha de vó.
Eu tinha um carrinho aqui, era 2 fogões apenas, eu não tinha um espaço de área seca, então para cozinhar era um pouco mais complicado, né? Dava para cozinhar, mas era todo aberto, né? Então tinha contato com a água. Eu não sou expert em cozinha, mas assim, eu entro aqui, eu tenho facilidade, tem tudo aqui ao meu dispor, então para mim fica bem mais fácil cozinhar. E assim, com uma cozinha tão bonita, gera mais criatividade na hora de cozinhar? Dá mais vontade de fazer as coisas. Eu gosto muito de fazer doce. Faço chocolate, faço ovo de Páscoa, então com a cozinha maior, um pouco mais de espaço com bancada, então eu consigo manusear melhor, coisa que eu não tinha na minha cozinha anterior. E seu esposo, ele te ajuda também na hora do cozimento? Não muito, não ajuda? Porque ele trabalha muito, né? Então ele não tem tanto tempo hábil para isso, mas em relação a todas as outras coisas, ele que faz tudo aqui em casa. Que legal. Elétrica, tudo. E assim, no seu dia a dia, os eletros, eu vi que você é ligada assim à tecnologia, sempre busca inovação, mas você tem algum eletro que te ajuda mais na hora do cozimento? Um air fry? Tudo que eu faço em relação à mistura é na air fry. Legal, legal. E os outros utensílios também que ficam aqui, que é... Ah, você colocou exatamente o liquidificador em pé, isso traz mais praticidade na hora de pegar. Quando eu fiz o projeto, na hora, né, que o moço estava fazendo a instalação, ele pergunta o tamanho, eu falei, eu quero algo que eu consiga colocar em pé o meu liquidificador, né, para não ficar visível, porque eu gosto da bancada livre, sem muita poluição visual. Eu vi que você tem um misturador ali atrás. É misturador? É misturador, um moedor de café também. Nossa, eu tô vendo que em cima você deixou estrategicamente, tá, a torradeira. Você calculou aquela medida pra torradeira ali? Sim. Você, na hora da montagem, na medição, você definiu essa altura? Sim, eu peguei o espaço aqui do liquidificador para não ficar tanto por conta da tampa, né? Deixei certinho para ele entrar fácil, sem dificuldade. E falei pra ele aquele espaço ali por conta da torradeira. Uau, ficou muito legal. E essa dobradiça com amortecedor faz muita diferença no dia a dia ou não? Faz. Faz muita diferença? Faz, porque em relação aos meus outros móveis, por exemplo, da sala, quando você fecha ele bate. É daquele barulho, né? Aquele impacto. Esses amortecedores é excelente, porque na correria você pega alguma coisa, fecha a porta e não bate, você fala, que bom. É o cuidado, né? Poder preservar mais o móvel. Quando eu vou viajar, tem algum móvel, acaba batendo na porta, ou até mesmo a tampa da privada, né? Sim, sim. Porque todas eu tenho na loja e tal, enfim, todas são com amortecedores. Às vezes você vai a algum lugar que não, dá aquele barulhão, dá uma vergonha. Dá. É uma sensação estranha. E você acaba acostumando ao amortecedor, né? Porque é o hábito, você tem em casa, você acha que em todo lugar é assim, né? É. Quando você acostuma com coisa boa... E é rápido, não é? É rápido. Eu sempre falo que coisa boa a gente acostuma em uma semana, né? Nossa, é. Percebi que internamente, cada aéreo você colocou uma altura diferente, né? Sim. Na verdade, falta aqui colocar ainda aqueles divisores para facilitar, mas a ideia era colocar travessa, utensílios que eu não uso com tanta frequência, né? Jogos de jantares, os eletrodomésticos, então eu tentei deixar separado para cada coisa, né? E eu percebi que você colocou a sua tigela ela na lateral, porque por conta da profundidade do aéreo, né? Sim. Aqui nós fizemos com 38 centímetros de profundidade, 38,4 na verdade, por conta da sua parede, que aqui não faria sentido uma profundidade maior, né? Sim, com certeza. Nesse caso, a Carol, ela já fez um aéreo nessa lateral com 45 centímetros de profundidade. Como ela fez na Prieto Móveis, foi possível fazer essa medida. Mas imagine só, se ela tivesse uma cozinha somente uma lateral, se você tivesse feito uma cozinha padrão, com 35 centímetros de profundidade, meus prietos. Imagine se a Carol só tivesse uma parede de cozinha com 35 centímetros. Observem a profundidade de aéreo, aqui com 38, tá? Olha só a profundidade que ela teve. E olhem só esse aéreo, a diferença com 45 centímetros de profundidade, meus prietos. A Carol, ela é sortuda, porque essa cozinha você pode colocar dos dois lados. Sim. Eu tive essa possibilidade, né? Aqui foi uma parte maior, que eu consigo armazenar tudo ao meu alcance. E aqui porque eu tinha que seguir a parede, né? E se você tivesse somente um armário de 38 centímetros, você iria sentir essa diferença? Ah, com certeza. Teria dificuldade? Com certeza.
Meus pretos, aqui essa bancada tem 40 centímetros, mas se você tivesse uma bancada da pia com a profundidade limitada de 57 centímetros de profundidade, faria diferença pra você? Ah, ia fazer, com certeza. Porque aqui eu queria algo bem mais largo. Pra mim ia ficar bem complicado, ia ficar pequena. E quanto você teve aquela bancada de profundidade? Se eu não me engano, aqui tem 70. 70 de profundidade? É. E ela é fora do padrão porque a gente quis 1 metro. Geralmente padrão é 90, né? Você quis 1 metro de altura da pia? 1 metro. Por que você quis 1 metro de altura? Pela praticidade de eu não ficar envergada, curvada. E isso pra mim é ótimo, porque quando eu morava com a minha mãe, ou até mesmo aqui, era 90, mas na minha mãe ainda era mais baixo. Então, eu ia fazer alguma coisa curvada, dói as costas. E muita gente aconselhou a gente, não, mas é padrão. Eu falei, mas eu não sou padrão, então eu posso fugir do padrão, do óbvio. Então, meu marido também é um pouco mais alto, então tudo os banheiros é 1 metro. Uau, então você chegou aí em alguns lugares, queria eu convencer você com 90 de altura. Sim. É porque assim, o mercado em si, ele oferece 90, né? Ah, é padrão, aí as pessoas ficam um pouco assim porque ninguém pede isso. Pelo que eu vi é algo bem raro, então a gente falou, não, vamos ver no que vai dar. Deu medo, né? Porque quando é padrão, todo mundo fala, eu vou fugir um pouco do óbvio, mas deu super certo e pra gente é excelente. Vou te contar um segredo. Não é que é padrão, é porque é limitado àquilo. Quando eu cheguei nesse apartamento, eu bati um papo com a Carol, falei, Carol, pelo amor de Deus, você tem que fazer esse vídeo comigo. Ela é um perfil diferenciado, você tá na área errada, eu já te falei. A minha sogra já falou isso pra mim. Você tem que mexer com um design, com alguma coisa de arquitetura. Eu falei, gente. E infelizmente o mercado é isso. Se a Carol não fosse consciente, se ela não batesse no pessoal, não fosse determinada, não, eu quero a cozinha do meu jeito, não é do jeito da loja que ela pode oferecer. Isso é um alerta pra você, tá? Se você for uma pessoa muito passiva, vai chegar numa loja que é uma altura determinada, e se a Carol fosse uma pessoa muito passiva, tá bom, tudo bem, tudo é o suficiente. Se fosse uma cozinha com 90 centímetros, você sentia dor nas costas na hora de lavar a louça? Ah, com certeza. A altura de 1 metro. Ela colocou a altura final da cozinha. 1 metro. Gente, 1 metro de altura. Vocês têm noção? Mas quanto que ela colocou a altura de balcão? Meus pretos, você deve verificar sempre a altura do seu móvel planejado. Porque não adiantaria nada a Carol chegar numa loja que era a altura de 1 metro da cozinha. Ok. Mas se a altura do balcão for 67, que é a medida padrão, que falam que o mercado tem, 67 de altura... Olhem só quanto que ela iria perder espaço. Gente, olha só embaixo, o vão gigantesco que ficaria. Então, você deve procurar sim uma marcenaria. Se o móvel é planejado de verdade, se você tem acesso à fábrica, se a loja fabrica para você de verdade, não é aquela fábrica que vem do sul ou do interior de São Paulo, você tem que fazer um móvel personalizado para você. Não é o móvel padrão, a medida padrão, isso é furada. Sabe o que acontece infelizmente? Hoje vai o cliente em uma loja que é uma medida personalizada, a pessoa fala que não tem necessidade. Não é que não tem necessidade, gente, isso é poder de persuasão do vendedor, pelo amor de Deus, gente, não caiam nisso. O vendedor vai falar pra você, não tem necessidade, pra quê? Porque é suficiente. Responde pra mim, isso aqui é suficiente? Comparado a essa medida, só um detalhe importante. A Carol, ela fez essa medida de 38 centímetros, que é personalizada, não é 35 ou 37, ela fez 38,4, lembrando. Ela fez por conta da parede dela, por conta da estética. Eu já falei, a Carol está na área errada, ela deveria ser uma designer ou uma arquiteta, ela fez ADM igual eu. Ela seguiu a profundidade, então ela seguiu uma lógica. A Carol, ela viaja muito, então ela conhece o mundo. Quando você viaja, tem outras experiências, a sua cabeça você sai literalmente, expande. Eu falo, vive a experiência. Ela conseguiu visualizar esteticamente o que era necessário para ela. Porque, claro, ela teve a possibilidade de fazer o armário maior. Então, se você deseja aumentar o seu metro quadrado sem fazer reforma, quebradeira ou alterar a parede, você tem que fazer um móvel personalizado de acordo com a sua necessidade. Carol,
O que você aconselha para quem está assistindo esse vídeo? O que ele deve procurar? E ter em mente, e ter uma personalidade forte, porque ele merece o melhor para ter um projeto exclusivo. O que você recomenda? Olha, antes de fechar com a Pietro, eu e meu marido demos uma pesquisada, fomos em outros planejados e eu gosto muito de olhar a recomendação, né, na internet, no Google. Eu vi de outros concorrentes, não foi satisfatório. Eu acho que o primeiro momento é você visualizar a satisfação do cliente. O que o cliente fala da empresa? A qualidade dos produtos, né? Que a qualidade da Pietro é muito boa. E a negociação, né? A forma de pagamento, a negociação. Então, acho que são essas três coisas. Satisfação do cliente, a questão da qualidade do produto, né? E a questão da negociação, que isso conta bastante. E você está fazendo o segundo dormitório com a Prieto, né? Estamos fazendo o nosso dormitório principal, que inclusive está para ser entregue em setembro. Então você já é a segunda compra, você não comprou de uma vez? Não. Como eu falei, a gente viaja bastante, então a gente coloca ali no meio termo, né? Viagem mais casa, para não focar só em uma coisa, deixar de viajar, tal. Então a gente faz por etapas. Antes, né, gente, me esquecendo, se inscreve no meu canal. Se você pegou várias dicas aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações e já dá um like nesse vídeo, gente, se você já gostou. E eu vou fazer o seguinte também. Eu vou deixar o link aqui embaixo da minha fábrica, porque eu tenho 2 lojas em Osasco. Se a sua região fica até 70 km de Osasco, vem fazer orçamento comigo e confira o link aqui embaixo da fábrica da Prieto Móveis. E deixa nos comentários o que você achou. E ficou um vídeo bem diferentão. Deixa nos comentários o que você achou, seu feedback é extremamente importante para mim.